né? Nós temos aí o Marcos Portugal, que influenciou bastante, né, a música brasileira, né? Ele escreveu bastante missa, escreveu bastante ópera, né? Ele influenciou também o padre... Ai, agora esqueci o nome do padre. Deu branco do padre. José Maurício? Isso, exatamente. Nunes Garcia, perdão. Nunes Garcia, né? E Marcos Portugal escreveu algumas óperas também, né? Algumas óperas, como... Tá me dando branco hoje. Como o Limpador de Chaminé. O Limpador de Chaminé é uma ópera do Marcos Portugal muito, muito boa. É uma comédia praticamente, né? E influenciou também bastante as músicas do Nuno Garcia, não só Nuno Garcia, mas como Carlos Gomes também. E por falar em Carlos Gomes, né? Nosso querido Carlos Gomes. Que foi brilhante compositor da época, né? Exatamente. Ele escreveu a ópera Guarani. Se todo mundo escutar, não sei se vocês já viram aquela música que toca às vezes às 7 horas da noite no rádio, A Hora do Brasil, né? Então ele... A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, exatamente, a Voz do Brasil. Então aquele início foi o Antônio Carlos Gomes que compôs o Guarani. Que fala sobre os índios, né, da Amazônia e assim por diante. Tem também uma outra ópera que Carlos Gomes também escreveu, que é O Escravo, né? Ali ele demonstra toda a arte abolicionista que ele dedicou até a ópera A Princesa Isabel. Dom Pedro II, ele soube investir muito bem no Carlos Gomes, mandando ele para a Europa, apesar que ele chegando na Europa, ele acho que foi para a Áustria, mas aí ele adotou a forma italiana de escrever ópera, né? Ele adotou a forma italiana de escrever ópera, tanto que Giuseppe Verdi, aquele que escreveu a Carmen quem escreveu foi Bizet, não, o Jorge Bizet que escreveu a Carmen, a ópera Aida, que o Giuseppe Verdi, ele falou assim, eu vou parar de compor a Tosca também, a Tosca também, exatamente, a Tosca também. E o Giuseppe Verdi olhou para Carlos Gomes e falou assim, por aqui eu parei, eu não vou mais compor ópera, deixa esse rapazinho aí escrever, que ele escreve melhor do que eu. Deixa que ele continue. Exato, pra você ter ideia. Aliás, Sim, pode falar. Você citou a forma italiana, né? O
o Carlos Gomes foi um grande expoente do chamado italianismo, né, Uhum. que era a forma italiana de compor ópera. Exato. E ele rivaliza, os italianos, os italianistas, melhor dizendo, rivalizavam bastante com os alemães, né, principalmente o Richard Wagner, que tinha uma outra concepção da ópera. Né? Então havia essa rixa e o Carlos Gomes acabou adquirindo uma certa notoriedade na música europeia, no cenário musical europeu, por conta dessa rixa com os adeptos do wagnerianismo. Exato. Né? Tanto que nessa ópera do Escravo tem uma área que se não me engano, deve ser um interlúdio, Alvorada, o nome. Se você perceber, existe alguns elementos lá que ele praticamente faz quase igual o Richard Wagner. Então parece muito, né? Parece que foi uma influência ali com o Richard Wagner, entendeu? Muito, muito bom mesmo, né? Então, assim, aí o Carlos Gomes, ele para mim, é o mais importante do século XIX, né? O mais importante do século XIX, que escreveu também uma música popular, né? Não foi só música erudita na época, uma música que transformou bastante em popular foi aquela Quem Sabe, né? Quem Sabe. Inclusive, é uma modinha, né? Isso, é uma modinha, Eu me lembro bem que eu fui mestre de cerimônias num recital lírico de um tenor. Agora também me esqueci o nome do tenor, mas eu fiz a apresentação do evento em que ele cantou, e ele cantou essa canção, essa modinha, né? Quem Sabe, e é uma obra belíssima, né? Aliás, nós vamos falar um pouco sobre música popular. É uma obra magnífica. Vamos falar sobre as modinhas e os lundus, né, que são a base da música popular brasileira hoje. Sim. São as modinhas de um lado e os lundus de outro. Né?